Olá, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo de hoje, eu quero encorajar você a recomeçar a sua vida. Eu sei que muitas vezes nós temos coragem para fazer muitas coisas ruins, mas quando se trata de fazer coisas boas, nós somos covardes. Então neste vídeo, eu quero encorajar você a tomar um novo rumo para a sua vida. Lucas, capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Essa história é a história do filho pródigo. E essa história é uma das mais conhecidas da Bíblia. É a história onde Cristo quer mostrar, não em si a rebeldia do filho, mas sim a grandiosidade do amor do pai. O pai, nessa história, dá uma oportunidade constrangedora para o filho recomeçar a sua vida. Só que para o filho também não é muito fácil. O filho teve a coragem de afrontar seu pai. Naquela época, pedir a herança do pai, ainda estando vivo, era uma tremenda afronta. É interessante que as reações do pai são reações de amor. O filho pede a sua parte, pega suas coisas, com poucos dias, ele vai embora. E o pai não diz nada para ele. O filho pega tudo o que ele tinha e desperdiça no mundo. Só que é interessante, e o que eu queria provocar você é que você, quando tiver coragem de afrontar alguém, como o filho pródigo afrontou seu pai, quando você tiver a coragem de magoar alguém, quando você tiver a coragem de machucar alguém, tenha a mesma coragem para pedir perdão. Tenha a mesma coragem para ir até essa pessoa e falar que você errou. Nós somos muitas vezes muito corajosos para fazer coisas ruins. Nós temos coragem de muitas vezes de afrontar uma pessoa. Tem gente que tem coragem de roubar. Tem gente que tem coragem de machucar uma outra pessoa. Tem coragem de agredir uma mulher. Mas muitas vezes não tem a coragem de ir lá nessa pessoa e pedir perdão. Esse é o nosso maior desafio. Usar a mesma coragem que usamos para machucar, para ir pedir perdão. Sabe, é isso que é um desafio para nossas vidas. É ter essa coragem de recomeçar. É ter essa perspectiva que o filho pródigo teve. O filho pródigo não se achava mais digno de voltar para a casa do pai. Só que o que eu acho interessante no filho pródigo é que ele não se sentia mais filho. Ele não se sentia mais digno de estar com o seu pai. E ele usou a mesma coragem que ele usou para afrontar o seu pai, e ele usou para pedir perdão. A gente vê que o texto fala que o filho pródigo cai em si. Ou seja, muitas vezes em nossa vida a gente cai em si. A gente reconhece que errou. Mas coragem para recomeçar, coragem para pedir perdão é o que nos falta. A gente vê, como o último vídeo que eu fiz, a história de Davi. Davi, ele foi um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele teve coragem de desafiar o gigante. E também foi homem suficiente, porque quando o profeta Natan repreende ele, alertando ele que ele estava pecando, ele teve coragem para assumir o seu erro. Nós temos que ser diferente de Adão, que terceirizou a sua culpa. Colocou a culpa na mulher, colocou a culpa em Deus. Davi não. Davi, ele assumiu a responsabilidade. Ele reconheceu a sua culpa. Isso é ter coragem. Isso é ter ousadia. É coragem para assumir os erros. É isso que Deus olha para nós. Deus olha para a nossa sinceridade. Deus olha se nós temos coragem de voltar para Ele, de pedir perdão para Ele. Talvez você se afastou de Deus, você foi para longe de Deus, você afrontou a Deus várias vezes, mas não tem peito, não tem coragem para recomeçar. Talvez hoje você está como filho pródigo, não acha que tem mais dignidade de voltar para a casa do pai. E você não sabe, você talvez não tem essa noção que o pai tem anel para você, o pai tem roupa nova para você, o pai tem coisas boas para você, porque o nosso pai é um Deus de recomeço. É um Deus que muda a história, é um Deus que dá novas oportunidades. E é essa oportunidade que Deus quer dar para você de recomeçar. Se você tem peito para recomeçar, se você tem coragem de voltar para a casa do Pai, eu tenho certeza que essa parábola, ela representa muito Deus. É porque era isso que ela queria dizer. Deus está de braços abertos, te esperando para você voltar para a casa do Pai, para Ele te ajudar a escrever uma nova história. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. Um abraço, até o próximo vídeo.